Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa. Aproveita, aperta aí onde tem inscrever-se, vai lá e se inscreve, seja um inscrito, mais um inscrito do canal. Aciona o sininho, né, que aí recebe nossos vídeos a notificação, né? Então, você que já é inscrito, meu muito obrigado. Bom pessoal, eu vou aqui adiantar logo e falar para vocês o seguinte, os assuntos de hoje. Jogos que aconteceram na Série B durante a semana, jogos que aconteceram na Série C, né? E notícias do Náutico para o jogo contra o Guarani, contra o São José. O Sport vai jogar contra o Guarani no domingo e o Santa Cruz na segunda-feira. E para começar, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro falar aqui dos resultados, porque com a decisão ficamos um pouco esquecendo aqui os resultados da Série B e da Série C durante o meio de semana. E depois eu vou fazer uma consideração para encerrar o assunto da Copa do Nordeste, que o Ceará sagrou-se campeão. Mas eu vou dar uma pincelada aqui mais, até para que vocês entendam realmente o que eu falei após o jogo, no vídeo passado. A Série B. Ituano 3-0 no ABC. O Ituano é um time forte, viu, pessoal? E o ABC está muito mal. 4 derrotas seguidas já do ABC. E o pior, vai ter um jogo dificílimo agora no final de semana. É o próximo jogo do ABC. Juventude 1, Guarani 0. O Guarani estava invicto, perdeu do Juventude. E é o adversário do Sport, no domingo. Mirassol 0, Novo Horizontino 2. Você vê, o Novo Horizontino poderia estar numa situação bem melhor, não venceu o time reserva do Sport. E o Avaí perdeu por 3-0 do Vila Nova, em que fase do Avaí. E tinha contratado um estagiário para ser treinador, né? Você não pode fazer isso. A Série B é muito disputada. Você não pode colocar um estagiário porque foi jogador de futebol. E bom, e craque, o Alex. Mas não tem nenhuma experiência como treinador. E foi uma lástima para o Avaí. E o Vila Nova 3-0. O Vila Nova começou bem, diferente de outros anos, hein? E a classificação, os 4 colocados, o Criciúma tem 10 pontos, o Vitória tem 9, o Guarani tem 9 e o Vila Nova tem 9. Hoje teremos Botafogo, São Paulo e Vitória. O Botafogo que vem de uma derrota para a Ponte Preta por 2-0. Né? Então, um jogo muito difícil aí para o Vitória da Bahia, que pode assumir a liderança da Série B. Na Série C, pessoal, tivemos. Olha, gente, Série C vai ser muito disputada. O Náutico que abre os olhos. Olha só, o América de Natal perdeu do Ipiranga por 2-1. O Ipiranga é um time muito forte também lá do Rio Grande do Sul. O Brusque é um time forte também nessa Série C. Ganhou do Amazonas por 1-0. O Paysandu ganhou do Aparecidense por 2-1 de virada. O Papão começou bem também a Série C. E ontem, na quinta-feira, o CSA continua, né, passando vergonha. Perdeu do Confiança em Alagoas, em Maceió, por 1-0. O Botafogo da Paraíba começou bem. Venceu o Operário por 2-1, hein? Bom resultado para o Botafogo da Paraíba, né? O Belo. O Altos e Figueirense 0-0. Era o resultado previsível para esse jogo. E o São Bernardo começou muito bem. É outra equipe muito forte nessa Série C. Venceu o Remo por 3-1. O Remo que vinha numa temporada sensacional, gente. Mas já estreia na Série C, perdendo fora de casa do São Bernardo. Bom, eu vou aqui falar rapidamente para terminar o assunto Copa do Nordeste. Gente, alguns não entenderam ou não acompanharam direito o meu comentário depois do jogo. O Sport foi superior ao Fortaleza, sim. O Sport mereceu até um resultado melhor. Na verdade é que o Sport venceu o jogo. Isso é fato. Venceu a partida por 1-0. Foi insuficiente para ser campeão no jogo. Precisava de mais um gol. Isso também não tem o que falar. O Sport teve um primeiro tempo primoroso. Em cima, com intensidade, com transição, com velocidade. Como eu disse ontem, o Edinho muito bem no jogo. Alguns jogadores não tão bem, como o Jorginho, na minha opinião, não jogou bem. Né? Mas
o Sport jogando o que o torcedor queria e encontrou um gol bem trabalhado. Não foi um gol por acaso, o gol foi bem trabalhado. A bola veio para a área, tudo bem que o zagueiro rebateu mal. Aliás, um péssimo jogador, né? Esse jogador está totalmente fora de forma. E eu vou falar um dos erros cometidos por Anderson Moreira. E aí o jogo, o Sport faz 1 a 0 no primeiro tempo. Então é claro que todo mundo esperava o segundo gol. Esperava o Sport continuar em cima do Ceará, que o Ceará estava atordoado no primeiro tempo. Atordoado. Não conseguia fazer uma jogada, não conseguia ter transição, não conseguia tocar 2 passes. E o Sport era para ter feito o segundo gol. Não fez. Não fez. Na sequência, segundo tempo, o Sport começa o segundo tempo da mesma forma. Mas, como eu falei ontem, o Ceará mudou com a entrada de Jean Carlos, o Ceará cadenciou mais o jogo. Quando eu disse que o Ceará ele consegue neutralizar o Sport, eu vou explicar porque muitos não entenderam. O Ceará, ele viu que não ele tinha que adiantar mais o seu time. Ele tinha que controlar mais a bola. Ele tinha que ter mais calma nessa transição. Não precisava correr. Não precisava entrar no ritmo do jogo que o Sport estava impondo. Tinha que marcar melhor e começar a jogar com toques de bola. Jogadores mais próximos, mais compactados. E o Ceará fez isto a partir dos 20 minutos do segundo tempo, por aí, quando o Sport começa a perder fôlego. Mas o começo do segundo tempo foi nítido esta mudança de comportamento do Ceará, tendo a bola, tendo a posse de bola na intermediária, afastando o Sport da sua área. Claro que levava os contra-ataques do Sport, né? E o Sport tinha uma jogada, ou era para continuar com essa jogada, que era Edinho pela direita, porque o Danilo Barcelos estava morto. Morto. E as jogadas mais perigosas eram pelo Edinho. Certo? E o Sport teve chances. Teve chances de fazer o segundo gol também. Só que com o desenrolar do jogo, o Ceará foi tocando a bola, foi enervando o time do Sport e o Sport foi perdendo aquela força de ataque. Um dos motivos que perdeu a força de ataque foi as mudanças feitas pelo treinador Anderson Moreira. Quando ele tira Edinho para colocar o Wanderson, ele mata a melhor jogada que o Sport tinha, que era pela direita com o Edinho, um jogador velocista que estava muito bem na partida, contra um lateral que estava morto, pedindo para acabar o jogo. E que não aguentava. Então o Sport era para ter continuado, e mesmo com o Wanderson, era para ter continuado jogando pela direita. Quando ele bota Filipinho no lugar de Igor Queiroz, que eu também não entendi esta substituição, o Igor Queiroz estava muito bem no jogo, estava marcando e estava apoiando, e é mais jogador do que o Filipinho. Ah, o Filipinho entrou uma bola, meteu uma bola na trave. Beleza, ele entrou para isso também. Ele não é um mau jogador. Tá? Mas eu acho que a substituição, o Sport perdeu muito ali pela esquerda. Certo? Então, as entradas de Wanderson e de Gabriel Santos poderiam até entrar, não tem problema, faz parte do treinador. Mas o erro foi tirar o Edinho naquele momento, puxou na verdade, puxou o Sport, perdeu o ímpeto, perdeu a força de ataque, e com a entrada do Santos no lugar do Jorginho, que realmente o Jorginho, outro assunto que eu vou falar, ele, na minha opinião, comete um erro, o treinador do Sport, um erro gravíssimo. Gravíssimo. O porquê? O Gabriel Santos, na verdade, ele entrou para jogar de centroavante, que é a função dele, mas o treinador do Sport, ele tira Wagner Love de centroavante para fazer a meia. Um pouco mais recuado. Cara, o Wagner Love estava morto de cansado. É claro que você não pode ter um jogador desse com 38 anos fazendo essa função. E o Wagner Love, dentro da área, é muito mais perigoso do que o Gabriel Santos. Muito mais perigoso. Então ele faz essa mudança de posicionamento do Wagner Love. E Wagner Love estava cansado, estava vindo marcar aqui no meio de campo. Aí ele não tinha pernas para chegar no ataque. E o Gabriel Santos, na minha opinião, entrou muito mal. Muito mal, não acertou nada. Certo? Isso é para a gente agora finalizar definitivamente. Na minha opinião, o Anderson, a leitura de jogo do Anderson Moreira foi muito ruim. Foi muito ruim. Ah, ele tem criado? Tem. Está fazendo um grande trabalho.
mas acho que ele errou muito nessas substituições. Outra substituição errada, na minha opinião, a saída de Ronaldo. Ronaldo não queria sair, além de Ronaldo ser o melhor batedor de pênalti que o Sport tem. Todo mundo sabe disso. E Ronaldo é um jogador voluntarioso. Ele mandou aguardar. Ele levou uma pancada, mas ele não queria sair. E foi outro erro do treinador. A saída de Rafael Thierry eu também não entendi. Por que Rafael Thierry saiu? Ele pediu para sair. Mas por que ele pediu para sair? Na verdade, o Ceará não agredia muito. Dava para ele continuar, um jogador experiente. Bom, mas aí é de cada jogador. Na minha opinião, eu acho que ele não deveria, como capitão do time, não deveria ter pedido para sair. Eu não vi ele assim tão sabe, cansado para poder pedir para sair. Certo? E a estreia de Jorginho? Na verdade, Jorginho foi muito mal no jogo. Todo mundo esperava muito mais do Jorginho. E aí ele falha muito nessa transição. É um jogador importante. É um jogador que tem qualidade. É um jogador que chega na área. É um jogador que ele, principalmente no segundo tempo, ele sumiu do jogo. E o Sport precisava muito dele. Mostra que o Sport precisa reforçar. O Sport precisa de um meia, exatamente para substituir o Jorginho, ou colocar o próprio Jorginho no banco, e precisa de mais atacantes. Porque o campeonato é muito longo, e jogadores como o Wanderson e Gabriel Santos, que são reservas, eles não têm a mesma qualidade. Então, assim, nós vimos anteontem no jogo, que eles não resolveram. Foram jogadores normais. Então o Sport precisa reforçar o seu elenco para a Série B. Agora, outra coisa que eu queria falar. Sumiu agora aqui, mas tudo bem. Bom, não, para terminar. Que muita gente, quando o Sport fez o Ceará fez o gol contra lá, todo mundo falando, né? Esse é o gol do título, inclusive ex-jogadores para aparecerem na mídia, né? Esse foi o gol do título, esse foi o gol do sei o quê. Só esqueceram de combinar com o Ceará. Porque, pessoal, o futebol é jogado. O futebol, cada jogo é uma história. Claro que aquele gol que o Ceará tomou, e gol contra, deu uma esperança maior para todo mundo. Né? Para a torcida do Sport, para a imprensa pernambucana, preocupou a imprensa cearense. Mas isso não quer dizer que o Sport já era campeão porque precisava reverter só um gol. Claro, evidentemente que 2 gols seriam... né? A classificação era do Ceará direto. O Sport teria que fazer 2 para levar para os pênaltis. O Sport fez 1 e levou para os pênaltis. Né? Fato. Seria muito mais difícil para o Sport. Seria muito mais difícil, claro. Mas a confiança também seria gigante. A torcida iria comparecer do mesmo jeito e ponto. É futebol. Certo? Se perdeu de 2 lá, poderia ter revertido também aqui. O Ceará levou o gol e ficou assim, aquela confiança exagerada de todo mundo, inclusive da imprensa pernambucana. Eu fui mais comedido. Disse, olha, é um jogo importante, faz com que o Sport tenha a vantagem se fizer um gol, leva para os pênaltis, para ser campeão direto 2, mas não era favas contadas. O jogo era difícil, era decisão. O Ceará tem um bom time, né? Certo? Então, assim, eu acho que teve um pouco de soberba. Como é um pouco de soberba nisso aí? Eu vou falar para vocês. O dirigente de futebol, ele é emoção, na sua grande maioria. Ele é torcedor também. Então, quando o torcedor começa a falar com o dirigente, agora foi o gol do título, isso passa uma pseudo confiança demais para o dirigente. E o dirigente conversa com o jogador. Aquele gol foi o gol do título, agora nós vamos arrebentar. E o jogador, quer queira, quer não, fica com isso na cabeça. É mesmo, o gol foi importante. Foi importante, claro. Mas isso não pode ser levado para o campo. Eu não estou dizendo que jogador do Sport, mas a soberba que veio de fora, externo, também acho que atrapalhou. Certo? E para terminar o assunto aqui de vez, a questão do preparo físico. Gente, eu vi pessoas até experientes da crônica pernambucana falar, o Sport jogou em 22 dias, jogou nos 7 partidas, dá 3 partidas uma partida a cada 3 dias. E daí? O Sport passou mais de uma semana para jogar esse jogo decisivo. O Sport poupou sua equipe para jogar o jogo decisivo. O Sport tem preparadores físicos, tem fisiologia e sabia das condições do elenco.
Desculpa esfarrapada isso aí. O Ceará jogou domingo contra o ABC para jogar na quarta-feira. E correu pra caramba. E lutou pra caramba. O Sport lutou, correu. Alguns jogadores sentiram. Isso é normal. Isso é normal. Principalmente numa partida intensa como foi. Mas dá desculpa que perdeu porque jogou em 22 dias, jogou 7. Não, eles tiram o jogo do Novo Horizontino, que não foi um titular para esse jogo. Então já muda aí. Já muda. Tá certo? Então isso aí é desculpa. Desculpa. Se tivesse ganho, todo mundo ia falar aqui, preparo físico maravilhoso, tudo maravilhoso, que quando vence é o céu. E quando perde, começam a aparecer estas coisas. Tá? A verdade é que, como eu falei aqui, é a minha opinião. Vocês podem discordar de mim. Tá? Teve a soberba, teve uma soberba exagerada, que por causa do gol lá no Ceará já era campeão, certo? As mudanças erradas do treinador, a postura do Ceará que mudou a postura no segundo tempo. E eu não disse que o Ceará mereceu ganhar. Até porque o Ceará perdeu o jogo. Deixar bem claro isso. Tá certo? Faltou um gol pro Sport. O Sport era para ter sido mais incisivo no segundo tempo. No final do segundo tempo. Enfim, não interessa. Dava para ter ido para cima. Mas as mudanças do treinador prejudicaram muito a equipe. Eu espero que sirva de lição para o treinador Anderson Moreira. Bom, pessoal, encerrado o assunto. Agora vamos falar do Náutico. O Náutico joga amanhã contra a equipe do São José. Precisa vencer. Precisa vencer, tá? Agora, antes disso, eu quero dar uma força aqui para o jogador Caion, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. E vai praticamente a Série C acabou para Caion. Caion, força, Caion, te desejo muita força. Você é jovem, vai se recuperar rapidamente e vai voltar aí para a sua profissão. E graças a Deus, Caion tinha renovado o contrato, isso é importante, né? Até 2025, se eu não me engano. Isso é muito importante. Você não pensa que clube, certas situações, o clube se omite, viu, gente? Vou deixar bem claro. Eu não estou falando só do Náutico, não, de maioria. Então foi importante ele ter renovado esse contrato. E infelizmente aconteceu essa contusão grave, que a maioria dos jogadores no mundo passam. Mas força, Caion, te desejo força. Estamos com você aí, a torcida alvirrubra também está com você. Certo? O Náutico para esse jogo contra o Guarani, desculpa mais uma vez, contra o São José, quem joga contra o Guarani é o Sport na Série B. Contra o São José, o Náutico vai ter a volta de Souza e de Jael, que estão liberados pelo departamento médico. O Souza, principalmente, um jogador muito importante e que é quem dá ali a estabilidade do meio de campo para frente no time do Náutico, certo? E o Náutico contratou 2 zagueiros. É importante a contratação de 2 zagueiros. Não sei se são bons, né? Porque esses caras que contratam no Náutico, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? É o jogador Wesley Júnior, ex-São Luís do Rio Grande do Sul. Não sei. E Danilo Cardoso, que estava no Atlético Mineiro. Então, esses dois, o Wesley tem 22 anos e o Danilo Cardoso, 26 anos. Danilo Cardoso é um jogador mais experiente, já jogou no Vitória, no Goiás, e estava no Atlético Mineiro. Então, espero que realmente esses 2 jogadores venham para serem titulares. Né? Porque tem um lateral esquerdo aí que foi contratado, nunca jogou. E o lateral esquerdo, Diego Matos, é horroroso. Então, não entendo essas contratações que são feitas no Náutico. Certo? Vamos esperar para ver. Tá bom, pessoal? Bom, para terminar, o Sport joga contra o Guarani no domingo. Tem que desligar a tomada da Copa do Nordeste, já foi. E agora pensar realmente, seriamente na Série B, porque é o campeonato do Sport, né, para voltar para a Série A. Então, agora é foco total na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série B. Da Série B, às vezes eu confundo, é tanta série, né? Série C é o Náutico. O Sport joga contra o Guarani, que vem de uma derrota. E na segunda-feira o Santa Cruz vai fazer sua estreia contra o Iguatu, aqui no Arruda. Bom, pessoal, são essas as minhas opiniões, as notícias. Aproveita, dá o like no canal, pessoal. Se inscreve no canal, dá o like. Tá bom, pessoal? E falar para vocês que Esquilo Ilha do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, aberto até 22 horas, 18 até 22 horas. É bom demais.
Final de semana chegando, esquilo Ilha do Leite, hein? Quer uma pizza? Quer um rodízio de pizza? É esquilo Ilha do Leite, gente. Valeu, pessoal. Ótimo fim de semana aí pra vocês.